A Agricultura BR traz em destaque o que vem acontecendo, né? Alguns pontos do mercado que são importantes, que passam pelas expectativas de um maior volume, né, de troca de informações, de conversas entre Estados Unidos e China, o que vai todos os dias praticamente dando um termômetro diferente para o mercado. Mas também em relação aos prêmios pagos aqui no Brasil, que fechou a semana muito bem, e é o dólar, né, o dólar que vem sendo negociado abaixo de R$ 5,60. Para falar a respeito destes fatores e como que vem a comercialização de soja, nós vamos conversar ao vivo agora com Vlamir Brandalize, que participa desta edição no Agricultura BR pela internet. Brandalize, obrigado pela sua participação mais uma vez. E nós temos dólar se mantendo mais baixo. A primeira pergunta é se você acredita que esse dólar deve permanecer assim, e com um prêmio mais interessante. O que pode ou o que está acontecendo no mercado? Brandalize, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, o dólar veio caindo seguindo a lógica internacional, né? Em princípio, ele está levando em consideração esse movimento, Estados Unidos e China, aí, nessas conversas que eles estão tendo, né? Até agora não tem nada concreto, efetivo, né? Mas, em princípio, o dólar seguindo a lógica internacional. Só que aqui dentro, os fatores que influenciam na formação da cotação do dólar, eles não são tão positivos como estão lá fora. Então, pode ser que esse dólar abaixo de 5,60 já esteja barato, né? Então, isso é uma cautela. Ele é importante, ele está, vamos dizer assim, barato, porque ainda estamos naquela fase de compra de insumos. Então, para os insumos, e no caso do brasileiro, quase todos em dólar, ele transforma esses insumos um pouco mais baratos em reais. Então, é interessante para o produtor. Com relação a posições para frente, é difícil o dólar permanecer muito frágil como está, em função de que o governo tem muita coisa para fazer, né? Então, o caixa do governo está baixo, o movimento de fazer novos recursos está vindo em cima de novas taxações e não em corte de gastos. Tudo isso vai refletir no dólar para frente, e eu acho que o ambiente de queda dele não é muito grande, não. Ligado também à inflação no Brasil, tendo em vista a importação de diversos produtos. E você lembrou muito bem a respeito dessas taxações que vão sendo impostas pelo governo. Primeiro, a tentativa do IOF, né, do Imposto sobre Operações Financeiras, que é um imposto regulatório e não um imposto que ele existe para tributar, né, para fazer recursos para o governo, né? Ele inverteu esse cenário, ou pelo menos tenta inverter, né, em relação ao IOF. E hoje, mais cedo, né, bem cedo, nós tivemos o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, anunciando o corte de alguns incentivos e a tributação de letra de crédito, tanto o LCA, letra de crédito do agronegócio, quanto o LCI, o letra de crédito imobiliário. E a gente sabe que também as fintechs, né, e fintech, LCA, ele contribui para financiamento de safra. Da mesma forma que o LCI também contribui para financiamento de imóveis no Brasil, que ajuda a manter a agricultura trabalhando, ajuda a manter a construção civil trabalhando. Que tipo de impactos que a gente pode ter sobre esse aspecto no financiamento agrícola brasileiro? Olha, Fabiano, eu acredito que o primeiro ponto, nós vamos ter menos volume de recursos para o setor, né, para a nova safra, né? Como nós vamos crescer em área, então o dinheiro disponível vai ficar mais apertado. Como também ainda não tem da onde tirar os recursos aí para o plano safra. Então, o ambiente agrícola vai passar por um ano talvez um dos piores em questão de recursos para plantio, né? E os recursos que estarão disponíveis serão, a maior parte serão recursos livres, né? Recursos livres com juros altos, aí até acima de 20% ao ano, que complica muito a vida do produtor nessa nova safra. Então, no geral, esse pacote ele veio para penalizar o setor agrícola também, né? Aparentemente, eles estão querendo trazer alguma penalidade para o setor agrícola, ou o setor agrícola tem que pagar a conta do desmando aí na questão dos gastos públicos, né? E eu acho que
esse movimento do próprio governo aí, ele não vai dar o resultado que eles pretendem, né? Porque a partir do momento que começar a taxar ou tirar subsídio, tirar alguma vantagem que esse setor, que esses sistemas de financiamentos existem, ele vai desanimar o investidor, vai desanimar o produtor em sacar e automaticamente talvez nem resulte em faturamento como estão esperando. E isso vai refletir em pressão de alta no dólar na sequência, né? Quer dizer, nós temos uma safra, ou tem a expectativa, pelo menos, de uma safra 25-26 maior do que a safra 24-25. Né? E independente da empresa ou órgão que estima a safra atual, 24-25, é algo que fica entre 166, 167 milhões até 170 milhões de toneladas existem estimativas de produção. Hoje ainda, não vou falar ainda de estimativas de safra de soja, e essa pouco mais de 168 milhões de toneladas. Enfim, a expectativa para 25-26 é de uma safra maior, mas a gente sabe que a gente tem uma classe média rural e tem um pequeno produtor que demanda esses recursos, e ele demanda esse recurso com os juros que são controlados, né? Os juros controlados pelo governo, que sempre é a menor parte sempre é da iniciativa privada, só que esse ano vem com uma taxa de juros muito alta. Você acredita que isso pode não só desmotivar, mas também talvez reduzir um pouco da aplicação desses recursos para essa nova safra brasileira e de repente essa safra não venha tão grande ou maior do que a safra atual? Olha, Fabiano, eu acredito que a TAP não vai mudar muito, não. A projeção dela de crescer, ela vai continuar, porque nós temos alguns segmentos que não vão alterar o seu plano de crescimento, que é, por exemplo, renovação de canavial com soja. E como o setor da cana está fazendo muita produção de açúcar para exportação, e que está em crescimento, automaticamente eles precisam estar renovando os canaviais. Então, somente renovação de canavial aí vai avançar bem em áreas em que a soja vai entrar nessa renovação. Ainda temos algumas áreas de pastagem que estão sendo preparadas de renovação de pastagem com soja também, e no sul nós temos o produtor aí do Rio Grande do Sul de arroz, que está com cotação muito baixa do arroz, nos apontando que vai reduzir a área do arroz e plantar soja. Então, a questão da soja, eu acredito que vai confirmar um crescimento de área. O que a gente sente com relação a recursos, aí, que esses recursos vão ficar mais caros, é possível que o produtor acabe optando por outras alternativas de financiamento. O barter aí com trocas, esses financiamentos acabam tendo juros para produtores menores aí nos insumos, né, fertilizantes, nos defensivos. O produtor vai começar a buscar alternativas diferentes e não ter que carregar aí financiamentos com altos juros, né, principalmente os produtores que estejam numa situação um pouco melhor de capitalização. E também tem produtor agora fazendo a conta. Será que vou deixar o meu dinheiro na poupança, rendendo aí 6% ao ano, ou vou usar esse recurso aí para comprar insumos, porque se eu pegar um dinheiro no sistema financeiro, vou pagar 20% e vou estar ganhando 10% ao ano, no caso da inflação, mais os 6% da poupança. Então, também tem esse produtor numa condição que tenha recursos que também provavelmente vai usar parte dele. Então, com relação ao mecanismo financeiro, o produtor vai fazer mudanças, mas com relação ao ritmo do que vai e o que vem de safra, eu acho que isso não muda. O pessoal está preparado e está pronto para plantar mais, e isso eu acho que é irreversível. Nós tivemos um volume de vendas até interessante no mês de maio, né? Mas o ritmo total da comercialização de soja no Brasil, ele é um pouco mais lento que o ano passado, pelo menos pela média das informações que a gente recebe no canal do Boi, e que dá aí em torno de 100 milhões de toneladas, talvez um pouco mais que isso, mas abaixo de 70% dessa safra comercializada, 66%, 67% da safra comercializada, portanto, mais leve que ano passado, mas também menor do que na média dos últimos 5 anos. Em um cenário como esse que a gente está falando, de um dólar mais baixo, pelo menos por enquanto, mas de um prêmio mais interessante, como é que deve ser o ritmo dessa comercialização durante esse segundo semestre? Olha, Fabiano, até maio, durante o mês de maio, o produtor teve muita dívida que teve que vender, né? Agora, provavelmente, o produtor vai ser mais cauteloso, né? Ele vai esperar aí os movimentos maiores.
Nessa primeira semana de junho não tivemos grande flutuação de cotação ao produtor. Agora, na segunda semana, o mercado de Porto está mostrando um pouquinho mais de pressão e valorização de R$ 1, R$ 2 a mais do que estava no mês de maio, mas atrelado a prêmio, né? O prêmio tem evoluído bem, né? A gente vê prêmios aí de julho, agosto, aí já batendo o agosto, por exemplo, comprador falando em 110 hoje, vendedor querendo 140, então o prêmio já acima de $1 aí por bushel. Então, eu acho que o prêmio deve segurar aí essa pressão negativa do dólar, e o produtor ele está na expectativa que algum movimento aí financeiro, de alguma nova novidade do governo que possa trazer um repique de dólar aí em função de situação interna e até uma alavancagem da cotação em reais para o produtor. Então o produtor vai trabalhar mais cauteloso e quando a gente tiver algum pico, principalmente de dólar, o produtor ele deve começar a vender novamente. É isso que a gente sente com os produtores, que de agora em diante ele vai vender quando tiver algum pico de alta, ou aquele velho dito nosso, né? Quando passar um cavalinho encilhado que dá aquela puxada, ele faz uma venda a mais. Mas se a gente avaliar aí que nós temos mais de 100 milhões de toneladas negociadas, em volumes é um grande volume, né? Porque proporcionalmente nos anos anteriores, em porcentagem, nós tínhamos um número até melhor. Mas em volumes, esse ano esse volume é bem grande, dá para ver que o embarque na exportação acumulado de janeiro até agora é recorde histórico, né?